Vamos que vamos começar o nosso bate-papo no quadro A Bahia Agradece. Iremos falar sobre política, iremos falar sobre as pretensões de 2022, as eleições estão se aproximando. Iremos falar de uma situação, um ponto principal e que é importante você, cidadão, você ouvinte que sempre fica bem informado, saber. O quadro A Bahia Agradece fala sobre o mandato do político a quem você votou e quem você não votou também tem a oportunidade de votar, claro. Vamos conhecer, vamos saber o que foi feito para o nosso estado da Bahia. E isso é importante, nós como cidadãos temos consciência. Então vamos que vamos começar o quadro A Bahia Agradece. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer a sua presença, a presença da senhora, deputada federal Lídice da Mata. Muito obrigada. E como todos os nossos convidados, a gente sempre faz a mesma pergunta. Quem é você? Quem é Lídice da Mata? Essa mulher guerreira que muitas pessoas sabem, conhecem sua história, mas que é grande e necessário a senhora falar de uma forma resumida. Quem é Lídice da Mata? Para os nossos ouvintes também ficarem apaixonados, eu sou até suspeita. Mas vamos que vamos começar o nosso bate-papo. Pode dar uma boa tarde, viu, deputada? Muito obrigada. Boa tarde, Josi. Boa tarde para a sua equipe aqui no estúdio, da Educadora 88.5 FM. E boa tarde a todos aqueles ouvintes que me acompanham esse programa que marca muito a comunicação na cidade. E aí a pergunta que todos gostam de saber, antes da gente sempre iniciar o nosso bate-papo direto para o tema, é a seguinte pergunta. Quem é você? Fale de uma forma breve, resumida, que eu sei que a senhora tem muitas histórias, mas diga de uma forma leve e resumida. Quem é Lídice da Mata? Olha, eu vou tirar um pouco a máscara aqui, que eu estou distante de Josi, do lado de cá, porque nós todos defendemos a proteção da vida das pessoas e por isso usamos máscara permanentemente. Mas, olha, Josi, eu comecei a minha vida pública há muitos anos atrás. Eu era estudante da Escola de Economia, no tempo da Universidade Federal da Bahia, no tempo em que nós vivíamos uma ditadura militar. E eu, junto com meus colegas, nos organizamos para enfrentar as dificuldades da falta de verba na universidade pública e da falta de liberdade no país. Em 1982, fui eleita vereadora de Salvador, uma bancada aguerrida de 2/3 da Câmara de Salvador foi da oposição. Nós fizemos essa situação singular no Brasil. O prefeito era indicado, não era votado, não era eleito. Nós tínhamos, portanto, um prefeito indicado e 2/3 da Câmara na oposição. Então, foi um momento de crescimento da oposição no Brasil. A nossa luta era para a eleição direta para prefeitos de capital e das áreas de segurança nacional, que não existia no Brasil, não era permitido naquele momento. E também para presidente da República. Nós conseguimos esse direito em 85, elegemos Mário Kertz, prefeito de Salvador, e em 86, aliás, elegemos, eu me elegi deputada federal constituinte. Sim. Foi a constituinte que mudou, não é, a referência da nossa luta como mulher no Brasil. Então, daí de federal, eu voltei e fui candidata ao governo da Bahia, vocês imaginem, Sim. numa chapa de 3 mulheres, Lídice, Salete, Beth. Dessa chapa, desse desempenho de campanha, eu obtive uma presença grande em Salvador, tivemos 17% dos votos em Salvador, e aí, na eleição seguinte, eu e Beth incorporamos a ideia dessa chapa de retomar a discussão da presença da mulher na política através de uma chapa para a Prefeitura de Salvador. Eu já tinha sido vereadora, Beth era vereadora, e Salete, uma militante política da cidade de Salvador, ex-presidente do Instituto dos Arquitetos, que era uma entidade que discutia muito o crescimento da nossa cidade. E por tudo isso, nós achamos que devíamos nos colocar e fomos vitoriosas. Em 1992, portanto, nós ganhamos a eleição para a Prefeitura de Salvador. E eu fui a primeira mulher a governar Salvador
Infelizmente, até hoje não teve nenhuma outra. Né? Acho que era indispensável que isso deixasse de ser uma novidade na política brasileira. Verdade. Como eu tenho muito tempo de caminho, é melhor encerrar aqui, depois eu vou falando para não ficar muito grande. Eu iria justamente falar que deputada Alice, a sua marca durante a campanha, toda a sua trajetória, que a gente sabe que é extensa, a política, é a luta socialista que a senhora sempre defende, representa o poder feminino na política de forma séria, verdadeira, e isso é sim visto por nós mulheres e pela sociedade em si. Mas esse lado político, essa persistência, eu posso dizer, talvez eu possa dizer, afirmar não, mas posso dizer que venha de berço. Né? A senhora é filha de Dona Margarida de Souza, filha também do sindicalista Aurélio Pereira, nasceu na cidade de Cachoeira, baiana. É economista, formada pela UFBA, como a senhora falou, a política, foi vereadora também, já foi inclusive deputada federal, defendendo a bandeira mulheres, né, das mulheres, com o slogan Mulheres Unidas. E realmente essa bandeira continua no seu mandato, né, independente da prefeitura, que a senhora foi a primeira e única até o momento a administrar a cidade de Salvador. Infelizmente, como a senhora mesmo falou agora há pouco, poderia ter outras, né, seguir e alcançar esse caminho. Sabemos também que houve uma perseguição muito grande durante o seu mandato como prefeito, isso aí foi marcante, todos observaram e sabem, e ainda assim a senhora conseguiu chegar até o final, porque eu acho que o interesse era que não ficasse. Mas a senhora é pequena, retada igual a mim, e eu admiro pessoas assim, de verdade. Nós precisamos sim ter um olhar de coragem, ir pra cima e mostrar pro que veio. E eu também sou dessa forma, então eu admiro muito pessoas assim. Muito bem. E eu queria que a senhora falasse a importância da política diante de tantas trajetórias. Sei que já houve alguns atropeços, é normal. Sei também que já houve muitas vitórias diante de diversas lutas que a senhora tem durante sua trajetória. Mas me diga, qual a importância da política? Porque quando nós falamos em política, até o próprio cidadão fala, não fale em política. Não quero saber, eu costumo dizer sempre aqui no programa que é necessário nós conversarmos sobre política. Política faz parte do nosso dia a dia. E eu queria que a senhora, como uma excelente parlamentar, tenha uma trajetória linda da política verdadeira, a política que honra, a política que corre atrás, não pensa somente no seu umbigo, pensa realmente no bem comum de todos. Qual a importância da política para a sociedade? Olha, a política é o único caminho possível para a mudança da sociedade. E eu imagino que deva ser uma mudança para melhor. Há um preconceito no povo, estimulado pela elite, que busca dizer, esse negócio de político, mas a elite sempre se beneficiou da política. Verdade. E é preciso que o povo compreenda isto para começar o povo a se beneficiar da política. Como é que o povo se beneficia da política? Quando ele impõe a sua agenda, as suas reivindicações, as suas lutas ao político. Sim. Eu digo sempre, no Brasil, o momento eleitoral é um momento bom para o povo. Porque se o político, e nós sabemos que ninguém pode generalizar, tem advogado bom e advogado ruim, tem médico bom e médico ruim, tem qualquer profissão boa e de gente que é comprometida e de gente que não é comprometida, e na política também é assim. Mas o povo, no período eleitoral, ele tem a possibilidade de botar o político na parede e dizer, olha, mas o que é mesmo que você defende? Como é mesmo que você vota em Brasília? Você votou como na reforma trabalhista que tirou direito dos trabalhadores brasileiros? Como é que você votou? Contra ou a favor? Se você é trabalhador e o deputado votou contra o seu interesse como trabalhador, votou a favor de tirar seu direito de trabalhador, então é hora de você dar o troco, meu amigo. Se você olhar lá, reforma da Previdência, e você é uma pessoa que está perto de se aposentar, ou é um aposentado, você sabe que o aposentado, ao se aposentar e depois de ter dado a sua contribuição em trabalho à sociedade, você
perde uma parte de sua renda, seu salário baixa, o INSS demora de fazer correções. Como é que seu deputado votou? Votou a favor da reforma da Previdência, que dificulta o acesso do trabalhador brasileiro à aposentadoria daqui para frente? Então, esse deputado não merece o seu voto. Assim eu penso. Eu penso da mesma forma. Quando eu pensei em realizar esse quadro no nosso programa, é justamente da oportunidade dos ouvintes pararem um tempinho e observar o que foi feito no determinado mandato daquele político. Porque a gente sabe que a maioria das vezes, principalmente em nível estadual e federal, o pessoal não tem o costume, não é cultural, de parar e acompanhar o mandato daquela determinada pessoa que a gente votou. Pois é, mas hoje com as redes sociais é fácil. Você bota lá, reforma da Previdência no Google. Deputados que votaram contra e a favor. Vai sair lá, no seu estado, Bahia. Né? Então, vai sair lá. Então, o povo tem, neste momento, sabendo usar bem a rede social, não se deixando levar pela fake news, o povo vai usar esse instrumento para fiscalizar melhor o político e fazer com que o político respeite a sua posição. Você que é servidor público. Agora o governo apresentou aí uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, para fazer a chamada reforma administrativa, que visa unicamente tirar direitos dos professores, do pessoal da área de saúde, portanto, das carreiras chamadas de Estado, pelo conjunto da população. Essa política que está aí, essa reforma que está aí, vem no sentido de diminuir os direitos dos trabalhadores em educação, dos direitos dos trabalhadores em saúde. Para quê? Porque o interesse desse governo é privatizar os serviços de educação e de saúde. Você imagine se o povo brasileiro luz para atender as pessoas. Então, a elite brasileira fala muito mal do SUS. Não, saúde pública. A gente viu ali em 2013 muita gente na rua que nunca entrou num hospital do SUS, reivindicando na rua saúde de qualidade, saúde do mesmo, como é que dizia, do padrão, o nível para todos, do padrão da Copa do Mundo. Mas, na verdade, muitas dessas pessoas são pessoas vinculadas aos grandes hospitais e à saúde privada do Brasil. E é contra o Sistema Único de Saúde no Brasil, que é um dos países que tem o maior sistema de saúde de atendimento público do mundo. Do mundo. E foi por isso que, mesmo o presidente Bolsonaro sendo contra a vacinação, mesmo ele tentando prejudicar tanto o povo brasileiro com essa política errada na pandemia, ainda assim nós temos 70% da população vacinada. Por quê? Porque o povo brasileiro, se não tivesse um sistema único de saúde, ele estava acabado. Né? Então, essa reforma da administrativa é para isso. Acabar o sistema público de saúde e fortalecer o sistema privado. Acabar a educação pública e fortalecer a educação privada. E nós, e você que está nos ouvindo, que sabe o quanto custa pagar uma escola uma escola particular, não é fácil. Quem tem 3, 4 filhos, pensar em ter escola particular, verdade, não existe. Hoje as famílias de classe média pegam aí 40% dos seus salários, tendo 2 filhos, 3 filhos, só para pagar a escola da criança. Verdade. E malmente se alimentam, né? Então, nós precisamos fortalecer a escola pública. Nós precisamos de professor na sala de aula, de concurso público, com salário decente, com escolas com bibliotecas, com material escolar na mão do aluno. É disso que nós precisamos. É para isso que precisa dinheiro para a educação. É para isso que nós elegemos um presidente da República, um deputado federal, deputados estaduais. Então, a primeira coisa é saber o que é que cada um faz. Sim. O vereador de sua cidade tem que cuidar da luta por melhorias
nas suas ruas, por melhoria na cidade. Fiscalizar, né? Fiscalizar o dinheiro público da prefeitura. Sim. Né? O deputado estadual tem que fazer isso com o governo do estado. Sim. O deputado federal tem que fazer isso com as leis federais, com o governo federal. Então, sabendo diferenciar disso, você vai votar bem. E eu lhe digo, viu, Gil, Pode falar. Josi, que é preciso ter compromisso com a população. Por isso que eu vim aqui. Porque eu conversei com você, vi que é uma pessoa que dedica a sua vida a isso, você gosta disso, você tem paixão por isso, como você disse, né? Você está dedicada a essa questão. Eu acho que você, por exemplo, além de fazer comunicação, você devia ser uma candidata. Porque eu fico estimulando, como é seu nome? Admário. Porque as mulheres, como Josi, como Amanda, que estão assim na profissão da comunicação, às vezes pensam assim, eu estou aqui na minha profissão, não vou ser política. Aí a outra companheira que é advogada, a outra amiga que é médica, também pensa a mesma coisa. E fica pensando assim, é bom que Lídice, que outras mulheres sejam políticas, mas eu vou ficar no meu lugar. Não, todo mundo tem que participar. As mulheres têm que ir à luta. Você deve pensar em ser candidata a deputada estadual, Amanda, a vereadora. Ou seja, nós precisamos de mais mulheres na política. Para que mais mulher na política? Para mudar as leis e para que as leis possam vir a nosso favor. Tem um olhar mais sensível, né? Que Sobre a gente a sabe que sociedade. nós temos, realmente. E eu aproveito aqui em Sejo, justamente porque o nosso programa Vai de Volta, a gente fala sobre política. E eu sempre trago a mesma questão. A questão de conscientizar as pessoas da importância do seu voto. E sempre a gente chega aqui denúncias de diversas cidades, diversos municípios, falando sobre situações de prefeitos, de vereadores, e a gente bate. Mas bate não é bater fisicamente, não. A gente cobra. Cobra porque sabe que é necessário cobrar. Cobra independente de lado do político, porque aqui não é um programa político, mas a gente fala sobre política porque é importante para nós, como cidadãos, saber o que é que está acontecendo em nosso estado, no mundo, porque de qualquer forma as consequências vêm para cada um de nós. E nós precisamos sim fazer essa conscientização para as pessoas. E o retorno é agora, né? E falando em política, eu quero mandar um abraço aqui para nossa querida amiga, vereadora Lorena de Reizinho, vereadora de São Francisco do Conde, minha querida cidade de São Francisco do Conde, e toda a família de Reizinho que está aqui me acompanhando. Reizinho foi um vereador do nosso partido, do PSB, em São Francisco do Conde, de 4 mandatos, um vereador muito respeitado pelo povo, até hoje respeitador memória, do né? povo. E infelizmente nós perdemos Lourinho, seu coração falhou, e ele precipitadamente se foi. E Lorena é a sua herdeira política, a sua continuadora política, e que está se esforçando para fazer um grande trabalho. Mulher, lá em São Francisco, nós temos 4 vereadoras, e para minha alegria, são 2 mulheres e 2 homens. Aí tá bom. Aí tá bom. Dividiu 50%. Mas eu acompanho, inclusive, o trabalho de Lorena, e quero aproveitar e parabenizar ela por isso. Vem criando, sim, um destaque muito bom no município. E eu tô ouvindo até um zum aí nos grupos de WhatsApp que possivelmente em 2024 ela venha se candidatar a prefeita. Eu quero dizer aqui ao vivo, inclusive, que pode contar com a gente, estamos à disposição. E vamos colocar mais mulheres na política que precisamos mudar isso aí, viu? Agora eu quero aproveitar, deputada Lídice, e falar sobre a CPI, que está para retornar agora em fevereiro, se não me falha a memória, se não for a senhora me confirma, sobre a CPI da fake news, onde a senhora é relatora. Eu gostaria, na verdade, que a senhora resumisse qual a importância desse CPI, porque muitas pessoas ouvem falar na rádio, na televisão, mas não sabem exatamente o que é, para que serve. E aí é bom a gente resumir e falar de uma forma clara para as pessoas também, quando verem passar na televisão, ver a senhora também tendo alguns posicionamentos, eles compreender isso aí, é o que falou lá no programa do Josi. A deputada falou sobre isso. Isso é bom, a gente precisa adquirir conhecimento e passar conhecimento também. A relatora da CPI, que é uma CPMI, porque CPMI, porque é
CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, de investigação, portanto. Sim. E a CPMI é uma comissão mista parlamentar de inquérito. Mista por quê? Porque une a Câmara e o Senado, que são duas casas que funcionam separadas. Então, quando você fala uma CPMI, é uma CPI que tem participação de senadores e de deputados. Ela é presidida pelo senador Ângelo Coronel, aqui da Bahia. Ângelo Almeida, porque nós ele temos sempre acompanha também. Quero aproveitar e mandar um abraço, já participou, já falamos sobre isso também aqui no programa. Ângelo Coronel e eu como deputada federal pela Bahia também, sou a relatora. Quem faz a relatora? A relatora ouve os depoimentos, conduz a linha de investigação e conclui sobre aquele assunto investigado com base nos depoimentos, nos crimes que foram investigados, nas provas que tivemos, das pessoas que foram, digamos assim, denunciadas e assim por diante. A nossa CPMI trata dessa história de fake news. O que é fake news? Fake news é a mentira divulgada nas redes sociais como se fosse verdade. Isto é crime, porque isto vem no sentido de atingir a honra das pessoas ou de fazer com que as pessoas acreditem em notícia falsa, em coisas falsas, já que a notícia verdadeira é que é notícia. Então, de vez em quando, na pandemia, algum amigo me mandava assim, ou amiga me mandava assim, pelo WhatsApp. Lídice, isso que saiu aí sobre um assalto não sei aonde, ou uma ambulância que está entrando nos prédios com gente vestida de jaleco para assaltar, é verdade ou é fake news? Eu dizia, meu amigo, ligue a televisão, ligue o rádio, consulte os blogs de sua cidade. Se não sair essa notícia em nenhum destes meios de comunicação, é mentira. Não divulgue. Não divulgue, entendeu? Porque hoje em dia, um golpe que está sendo dado na internet, de roubo, de não sei o quê, sai na televisão. Verdade. Sai aí nas grandes redes, no rádio, você vai saber, olha, fui comunicado aqui que está tendo um golpe aqui em Conceição do Jacuípe, estão pedindo dinheiro para uma coisa e é mentira, estão levando dinheiro, estão roubando. Você vai saber. As notícias correm, verdade. As notícias correm, entendeu? Então, se não saiu em nenhum meio de comunicação, é mentira. E você tem que proteger a sua vida e a sua família disso. A eleição passada, nós vivemos um quadro de ataques com muita, mas muita fake news. Verdade. E por isso é necessário identificar e denunciar os culpados, punir os culpados. E o quanto antes, né? O quanto antes. Agora, nós já estamos vivendo um quadro. Na pandemia, muita gente acreditava que esse negócio de fake news não existe. Quando chegou a pandemia, aí nós vimos que existia, que a sociedade toda tomou consciência disso e viu que não era coisa apenas dos políticos, entre aspas, disputando a eleição. Quando as pessoas viram os caixões em Manaus enterrando aquela quantidade de gente, aquela situação de desespero que o povo do Amazonas vivia, e você abre uma rede social e vê uma pessoa botando a fotografia daqueles caixões e dizendo, e vem o áudio, viu? Tem muito áudio assim, sou fulana de tal, a pessoa diz o nome, diz um número falso de carteira de identidade, e posso assegurar vocês que eu tenho uma irmã lá em Manaus e ela me disse que é tudo mentira, que esses caixões estão vazios. E aí, em Belo Horizonte aconteceu a mesma coisa, você abriu, tiveram a ousadia de pegar um caixão, abrir um caixão, que não existia, gente dentro, era uma mentira, eles que abriram para fazer a fake news, e aqui, ó, o caixão está vazio, né? Então, isso era com a intenção de dizer que o coronavírus não matava. O coronavírus não era o perigo que foi. Nós temos 620 mil mortes no Brasil,
por esse vírus. Realidade de milhares de famílias que perderam um compadre, perderam todos amigos. Nós perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos pessoas conhecidas. Não tem uma família no Brasil que não tenha sofrido com esse vírus, no mundo inteiro. Só que em alguns países, os presidentes da República ajudaram a população, esclareceram a população, promoveram o uso de máscara, promoveram o isolamento, tomaram as medidas corretas para impedir o quanto antes. Né? Aqui teve uma fake news também famosa. O governador inaugurou o Hospital Couto Maia, que é um hospital voltado para esse tipo de doença, infectologista, de infectologia, ou seja, de infecções. Sim. Né? E, obviamente, que no dia da inauguração, os leitos estavam vazios para poder você fazer a inauguração. Né? E durante a pandemia, o hospital já começando a encher os leitos, tanto os das enfermarias quanto da UTI, uma enfermeira postou dizendo que ela era enfermeira daquele hospital, que ela pegou a foto do dia da inauguração, vazia, e dizia: sou enfermeira desse hospital, fui demitida porque denunciei que a UTI está vazia. O governo foi atrás, né, como ela se identificava, denunciou na polícia e pôde alcançar essa pessoa que era uma mentirosa. E tomou as devidas providências, que é crime. E é um crime. Né? Então, também aconteceu em Belo Horizonte, se identificou a pessoa que fez esse vídeo mentiroso, dizendo que não tinha morte. Então, o que eu quero dizer, eu estou dando esses exemplos para as pessoas compreenderem a importância, para vocês compreenderem que afeta a nossa vida. Sim. E, portanto, nós temos que combater a fake news. E eu tenho uns áudios aqui, as pessoas participam bastante. Nosso programa é ao vivo. Vamos conversar. Estamos aqui batendo um papo com a deputada federal Lídice da Mata. Vamos colocar, não tem como colocar todos, mas a gente vai selecionar alguns aqui. Vamos colocar 2 agora, rapidinho, vamos. Grande Josi, bom dia, mais uma sexta-feira abençoada, né? Para você, para todos nós ouvintes da Educadora FM. Deixar um abraço bem grande para você, para todos os ouvintes. E também para a nossa deputada, né? Lídice da Mata, grande mulher de história na Bahia. Como ela, é difícil encontrar, né? E saber. Um exemplo de mulher. Um grande abraço para ela e para todos vocês aí da rádio, Josi. Um cheiro. Boa tarde, minha amiga. Minha semana foi boa, né? Eu espero que a sua semana também foi maravilhosa. Então, estou aqui, né, na escuta do programa. Esse programa está de parabéns. Mas a entrevista com a minha deputada, a senadora Lídice da Mata. Estou ouvindo para escutar ela agora das propostas dela. E aproveitando isso, mando um alô para Daniela, para Emanuele, Emily e a pequena Eloá, vai fazer 5 meses, dia 31, já está tão espertinha. É uma bebê tão amável. Aí, Alexandre. Um beijo para Eloá, que eu não conheço, mas já estou apaixonada. Olha, eu soube hoje, a mãe me ligou e falou assim: Josi, tem uma coisa para lhe dizer. O que foi, Dani? Notícia de primeira mão, inclusive, já vou falar aqui ao vivo. Olha, você vai ser minha comadre a partir de agora, Eloá, você e meu amigo aí, Valdomiro, lá do Distrito do Picado, todo mundo ouvindo a gente, muito obrigada pela audiência. Vocês que vão ser o padrinho e a madrinha, eu me sinto honrada. Muito obrigada, Alexandra, também, pelo áudio aí, mandando um abraço também para a deputada Lídice da Mata. Agora tem uma questão que eu não poderia deixar de falar, porque há um zum no meio da política, né, baiana, e até em nível nacional, porque nós sabemos que rola mesmo. Há uma possibilidade, eu sei que a senhora é a presidente estadual do PSB. Eu não sei se a senhora se sente à vontade ou acha melhor ele falar, mas eu vou fazer a pergunta, porque nós somos verdadeiras e somos claras em tudo que a gente sempre pergunta. Há uma possibilidade do deputado federal Marcelo Nilo sair realmente do PSB, ou não foi batido o martelo, ou tudo pode acontecer? Como é que está essa situação? Olha, esta sim é uma resposta que só o deputado Marcelo Nilo pode dar, porque passa uma decisão pessoal dele.
Agora, o PSB apoia o governador Rui Costa, Sim. continuará apoiando esse governo extraordinário que Rui realiza na Bahia. Sim. E apoia, com certeza, continuará nessa aliança que mudou a Bahia, com o governador Jacques Wagner e com o governador Rui Costa. E tenho muita satisfação e alegria de ter o nosso senador Jacques Wagner como candidato ao governo. Isto é a posição do PSB, Sim, da maioria do PSB, e eu creio que nós temos que caminhar assim com muita franqueza. Claro, eu quero aproveitar e mandar um abraço para Juarez Barbosa, arquiteto, empresário que está ouvindo aí, está acompanhando via Instagram, Adelina, Forró da Casaca, vereador Flavinho Correria, de Amélia Rodrigues, nunca mais a gente se falou, vereador, apareça, viu, Alexandra também, toda a galera da Frei Gomes, está aí acompanhando também o programa Tô com Josi, e eu já iria perguntar justamente isso. Qual é a sua expectativa para as eleições de 2022 no estado da Bahia? A senhora já se posicionou, inclusive, que o PSB caminhará juntamente com Jacques Wagner, né, para o governador do estado da Bahia. E como é que está a sua expectativa na sua caminhada? A sua caminhada, a gente já vem conversando aqui, já está vendo as suas propostas, as suas bandeiras que a senhora sempre vem levantando, deixando de forma clara para os ouvintes compreender o que a gente está conversando. Não estamos conversando de forma técnica, estamos conversando de forma mais clara possível para vocês participarem também. Como é que está sendo essa luta? A gente pode esperar mais o que para 2022 no seu mandato? Opa! A energia caiu. O Instagram tá aí. Eu sabia que ia cair porque... Com raio, ó. Entendeu? Eu sabia que ia cair porque... Então, eu acho que este Brasil que o povo brasileiro quer estará de volta com Lula e com Wagner na Bahia. Eu serei candidata para representar esse desejo de fortalecer as políticas sociais no nosso Estado, para representar as mulheres que desejam ter uma participação cada vez maior na vida da sociedade. E precisamos nos unir, precisamos trabalhar sim, precisamos conversar mais, precisamos nos sentir representada cada vez mais, porque uma andorinha só não faz verão, mas quem pinga, 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 até que fura. Então a gente precisa fazer o quê? Eu costumo sempre defender a bandeira também das mulheres na política. E isso começa em nível municipal, nível estadual, nível federal. É assim que vai e precisamos mais e mais contribuir para a nossa sociedade. Começa em casa, sabia? Verdade. Começa em casa, porque a mulher que está em casa, olha, os dados demonstram que cerca de 43% das famílias brasileiras são hoje sustentadas por mulheres. Então veja o peso da mulher na economia desse país. Verdade. Mesmo entre as mulheres mais velhas, os aposentados, nós somos, quer dizer, as pessoas acima de 60 anos no Brasil são quase 15% da população, com tendência a crescer. E com o desemprego que está aí, o aposentado praticamente é quem ajuda a manter a sua família e a família do seu filho ou da sua filha, dando um respaldo para a vida de toda a sua família. E aí as mulheres aposentadas estão presentes. Minha mãe mesmo é um exemplo disso. Minha mãe é mãe solteira, 7 filhos, correria, que eu tenho grande admiração. Não teve sorte, eu costumo dizer, me perdoe os homens, mas não teve sorte com o homem. Mesmo assim ela não desistiu. Estamos aí, já vamos dizer que todo mundo grande, mas ela, pra mim, é um exemplo de pessoa, sabe? Trabalhava de manhã, à tarde, ia lavar uma roupa para conseguir um dinheirinho a mais. Por quê? Porque ela precisava sustentar a família. E são as mulheres brasileiras que sustentam as famílias mais pobres desse país. Então hoje você vê muito falar, empreendedorismo, a mulher precisa entrar no empreendedorismo. Aí você vai nos bairros populares de Salvador, é uma feira de empreendedorismo. Aí você chega lá, são peças de crochê, pequenas bolsinhas e coisas assim. São panos de prato feitos com a barrinha ali bonitinho, bordados. E se você olhar a feira inteira, 80% dos que estão oferecendo seu produto são mulheres, que às vezes já trabalham em outra coisa, se complementam sua renda fazendo ali
aquele trabalho, e em outros momentos que não estão empregadas, mas que são as pessoas que estão desenvolvendo uma atividade na família para complementar ou até mesmo sustentar a sua família. Então, as mulheres brasileiras, diferente do que se pensa, estejam sendo dona de casa ou estando trabalhando na rua, quando podem, quando têm emprego, né, elas são o verdadeiro sustentáculo da família. Porque o dinheiro da mulher, em geral, é todo para a família. Enquanto o homem, às vezes, usa seu dinheiro para beber, para sair, para isso, para aquilo, o dinheiro da mulher, em geral, é para os filhos, em primeiro lugar, é para a casa. Então, este sustentáculo da família no Brasil é dado pelas mulheres que lutam. E participar da política, minha gente, ter mulher na Câmara dos Deputados, na Assembleia, é para isso, para a gente garantir que essa mulher trabalhadora seja vista e tenha a proteção da sua vida. Olhe para as outras, né, que não tem coragem ainda de se envolver na política para cada um fazer um pouquinho. Porque quando a gente começa a fazer, todo mundo trabalhar de uma forma, dá certo. Quero aproveitar e registrar a presença aqui na rádio Educadora FM, a presença de Beto Torinho, Josi, junto com a Lídice. Vereadora Lorena também está aqui na Rádio Educadora FM, acompanhando esse bate-papo nosso. E estamos aqui, batendo papo com vocês, só com vocês no Instagram. Por enquanto, estamos tentando exclusividade da Josi com a Lídice, com vocês, ao vivo no Instagram. E vamos tentar aí restabelecer, será que a gente consegue? Olha, gente, vamos lá. E veja bem, vocês mulheres que estão nos ouvindo, vocês homens também. Quando as mulheres têm direito, é melhor para os homens também. Antigamente, você tinha as mulheres só dentro de casa e se via, ajudava a família fazendo aquelas funções, mas não podia ajudar na sustentação da família com a renda. Agora isso já é possível. Eu digo sempre que no meu tempo de jovem em Alagoinhas, eu me criei em Alagoinhas, os amigos do meu pai diziam assim, não, minha filha vai estudar até aí se formar em professora e depois se casar e pronto. Encerrou a carreira aí. A atividade aí. Muitos já diziam assim, não vai fazer o segundo grau, Deus vai ajudar, vai encontrar um bom rapaz para ela se casar. Hoje, eu não conheço um pai que não pense que sua filha deve terminar o seu segundo grau, deve ter uma profissão e deve primeiro se sustentar. Estamos ao vivo na Rádio Educadora FM, consegue ouvir a gente? Meu Deus do céu! Mas deixa eu falar uma coisa para você, segredo, exclusividade, um pouquinho do nosso bate-papo, falando da importância da mulher na política no Instagram, @tocojosi. A gente continuou, porque quem sabe faz ao vivo. Exatamente. É isso mesmo. Então estamos aqui com a deputada Lídice da Mata, batemos um papo, ainda vamos concluir o nosso bate-papo. Estávamos falando aqui sobre as eleições, a importância da mulher da política, a importância da política na sociedade, que nós precisamos nos envolver mais e mais. Falamos também sobre o governo do Estado, referente ao posicionamento do governo federal, algumas questões envolvendo a vacina, né? É necessário falar também do trabalho que o governo do Estado vem tendo, como é que a senhora analisa? As clínicas, a presença do governador Rui Costa, fortalecendo os serviços de saúde em nosso Estado, a infraestrutura do Estado. Nós tivemos agora essas fortes chuvas que destruíram diversas cidades da Bahia. Nós temos hoje mais de 100 cidades baianas em situação de emergência e o governador não parou de trabalhar um dia, foi para cima, montou a estrutura dele lá, ficou lá naquela situação, vendo de perto os problemas de cada cidade. E agora, em 15 dias, ele já licitou máquinas, já mandou máquinas pesadas, retroescavadeiras, para os 19 consórcios de infraestrutura em todas as regiões que foi atingida pelas chuvas. Ontem entregou ambulâncias para cidades de todas as regiões que foram atingidas pelas chuvas. Então o
o governador não trabalha, não para de trabalhar na direção de reconstrução dessa cidade. Já tem uma cota em cada cidade de casas que o governo vai construir, já anunciou em Itabuna 1.200 novas casas, e aí em cada cidade vai anunciando a quantia daquela cidade, porque o governo da Bahia não vai esperar. Ele já iniciou a reconstrução da Bahia. É claro que o governo federal tem que ajudar a Bahia, como tem que ajudar Minas, tem dinheiro no orçamento, e a Bahia precisa que ele nos envie alguns bilhões para a reconstrução das estradas federais, todas esburacadas e danificadas em nosso estado, e que tem forte influência na distribuição dos nossos produtos comerciais, dos nossos produtos industriais, dos nossos produtos da agricultura familiar, dos alimentos que vai para a mesa do cidadão. Está sendo afetado, né? Todos estão sendo afetados. E é bom a gente também aproveitar e ressaltar a presença de Beto Tourinho. É isso mesmo, ele que está aqui presente na Rádio Educadora FM, o futuro prefeito de Feira de Santana, 7 mandatos, o homem trabalha ou não trabalha? 7 mandatos não é para todo mundo não, viu? Não é para todo mundo não. Quero aproveitar e mandar um abraço para a vereadora Lorena de Reizinho, que todo mundo acompanha no Instagram, @tocomjosi, está presente aqui também. Todo o meu abraço, a futura prefeita também, de São Francisco do Conde, que eu ouço os bastidores, eu participo de vários grupos de WhatsApp, todas as cidades aí, eu estou sondando um pouquinho e acompanho, eu acho necessário a gente sim aplaudir. Tem o áudio aí, vamos colocar, o povo está falando da parada. Pode colocar. Ai, Josi. Parece festival de verão. Todos os dias nesse horário do seu programa começa também já. Então assim, não precisa de mas não tem nada não, Deus está no comando. Tem nada não, Deus está no comando. É os olhos grossos, Deus é mais, viu? Mas vamos que vamos, dar continuidade ao nosso bate-papo. Deputada federal Lídice da Mata, a senhora até adiantou um pouco, já falou a questão de Lula, o ex-presidente Lula. Possivelmente porque ainda vai acontecer, né? Possivelmente ele vai ser o candidato à presidência, né, do Brasil. Está circulando em todas as redes, muitas pessoas se manifestando como se já fosse inclusive a campanha. O pessoal está pedindo tanto que está se... Eu só vejo os L's passando. Tome L. E eu queria saber da senhora, o que a senhora pensa sobre isso? Olha, eu acho que a presença de Lula nas eleições no Brasil, ele abre uma grande esperança para o povo brasileiro, para o povo pobre, para o povo trabalhador rural, para o trabalhador da cidade, porque Lula no governo, eu não tenho dúvida de que foi o melhor presidente da República dos últimos 50 anos em nosso país, para o povo brasileiro, para aqueles que precisam de governo, para aqueles que precisam de financiamento para implantar o seu pequeno negócio, para as pequenas construtoras que ganharam com Minha Casa Minha Vida, para o povo trabalhador que conseguiu ter uma casa própria para morar, que conseguiu ter um salário digno. É esse governo que nós queremos que volte para o Brasil. Pronto. Então, gente, eu trouxe um pouquinho mais falando sobre o ex-presidente Lula, porque a gente deu continuidade quando parou, né, saiu do ar, e a gente continuou falando aqui no Instagram. Então, vocês que não estavam acompanhando o Instagram, ouvi um pouquinho também falando sobre o posicionamento da deputada federal Lídice da Mata. E eu gostaria, infinitivamente, de agradecer a sua participação, deputada, pelo privilégio que eu estou tendo, porque eu admiro o seu trabalho, né? Então, foi uma oportunidade que Deus me deu, através da senhora, estar aqui batendo esse papo ao vivo no programa Tô com Josi, na Rádio Educadora FM, para vocês, ouvintes. São mais de 17 municípios baianos ao vivo. Tem o Instagram, @tocomjosi também, que a live o pessoal está mandando várias mensagens. Eu não consigo acompanhar todos agora, mas vou responder depois. E agradecer realmente tudo que a senhora vem fazendo para a sociedade. Isso aí não é da agora. Isso aí já vem de berço, já vem na adolescência. E a senhora continua com essa expectativa de sempre fazer mais, de sempre olhar para aqueles e aquelas que não conseguem, às vezes por falta, não é somente auxílio financeiro não, é auxílio realmente de conversa, de orientação, que a gente sempre conversa aqui e fala, gente, a gente precisa sim de orientação e precisamos orientar para o bem. Então eu quero aqui aproveitar a oportunidade e agradecer pelo seu lindo trabalho desenvolvido na política e representando nós, mulheres. Olha,
Josi, eu fico muito assim, estimulada quando venho num programa como esse, com você, né? Porque eu vejo que essa luta nossa, ela tem um resultado objetivo. Ser uma mulher como você, jovem, destacada na comunicação, é fruto certamente de toda essa luta que as mulheres pioneiras no Brasil, que lutaram para que a gente tivesse direito de voto, nós que lutamos para que esse voto se transformasse na possibilidade de eleger mulheres, nós que conseguimos fazer uma lei Maria da Penha, que condena a violência dentro de casa, a violência doméstica, que no meu tempo de criança, a gente ouvia as mães falarem assim, briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje, se mete a colher, o governo mete a colher naqueles que significam, naquelas brigas que significam a ameaça à vida das mulheres, violência contra as mulheres. E essa violência a gente está vendo aí do dia a dia da sociedade brasileira. Mulheres que são espancadas, mulheres que são mortas, mulheres que são estupradas, mulheres que são assediadas. Então, essa realidade a gente só consegue superar se o conjunto da sociedade entender, homens, mulheres, entenderem que precisam respeitar as mulheres. Precisam respeitar o direito das mulheres de serem cidadãs. Precisam respeitar a menina que anda, a moça que anda de saia curta, porque ela tem o direito de andar de saia curta. E o homem tem o dever de respeitá-la. E não de achar que ele é dono, ele tem o direito, porque a perna dela lhe chama atenção, de ousar se dirigir a ela, ou ser grosseiro, ou ser até violento quando recebe um não. Não é? Nós precisamos preparar os nossos homens, os nossos jovens, para lidar com a frustração, para entenderem que podem receber um não de uma namorada, que uma namorada pode gostar dele e deixar de gostar, que ele não tem o direito de se impor e de não aceitar um não daquelas pessoas que, eventualmente, ele tem interesse ou gosta. Nós, mulheres, somos criadas pelo contrário, né? Na cultura, para aceitar o não, para gostar de alguém e esse alguém não gostar da gente. E isso termina nos fazendo mais capazes de tolerar as dificuldades da vida e tolerar as frustrações da vida. Nós temos que criar os nossos filhos assim, os nossos netos assim, para termos uma sociedade melhor, menos violenta. E isso me estimula muito quando eu vejo você aqui. E vejo você aqui em Conceição do Jacuípe, e me lembra uma outra mulher extraordinária que eu falei aqui antes de entrar aqui, né? Que é a Amabília Almeida. Eu acho que muita gente aqui não conhece a Amabília. A Amabília é uma mulher de quase de 80 e tantos anos, já chegando para 90, que sempre me foi uma inspiração. Ela nasceu em Jacobina, que saiu lutando pelo salário dos professores. Eu ainda não era nascida, a Amabília já lutava por melhores condições de vida para as mulheres no estado da Bahia, foi deputada estadual, né? Foi perseguida em 64 pela participação dela na luta sindical dos professores, pela participação do marido dela na luta por liberdade no Brasil, nunca deixou de lutar. E, como professora, criou uma escola em Salvador chamada Escola Experimental, que já está fazendo 80 anos de escola, e aqui em Berimbau ela mantém na sua fazenda, uma fazenda modelo, escola, onde as crianças vêm no período de férias participar, fazer acampamento e etc. E eu tive a honra de, além de ser amiga de Amabília, que está aí viva e contribuindo ainda com a sociedade, se movimentando muito, mesmo após ter perdido o seu querido companheiro de vida, Luiz Contreiras, a Amabília trabalhou comigo na minha Guilmo, no espaço, com o jeito empreendedor dela e lutador, e nós implantamos cursos de qualificação para as mulheres do bairro ali de Santa Mônica, de IAPI, e as mulheres participavam de curso de costura industrial, participavam de cursos para, por exemplo, preparar um aniversário. Os docinhos de aniversário, todos elas aprendiam a fazer ali, e saíam dali com a orientação para criarem grupos de produção. Nós tiramos dali grupo de mulheres que faziam decoração
de aniversário, outras que faziam os quitutes do aniversário, digamos assim. E isso é bom a gente estar relatando aqui, porque influencia outras mulheres. Assim, cada um vai fazendo de uma parte. Eu conheço algumas comunidades que as pessoas falam assim, Josi, aqui na comunidade a gente não tem nada para fazer. Às vezes a gente reúne para poder fazer um crochê, a gente reúne para poder pintar alguns panos de prato, mas infelizmente ainda falta assim aquele olhar humanitário do próprio governo. Falta, sabe? Qualificação Qualificação técnica. Isso. Para as mulheres. E as mulheres têm uma coisa, elas são muito dedicadas ao que faz. Com certeza. É muito dedicada ao que fazem. E, portanto, ganham rapidamente o saber da qualificação. E se preparam bem para trabalhar. São concentradas no trabalho. Claro. Então, é por isso que nós precisamos que os governos municipais promovam o uso de qualificação para incluir a mulher no trabalho naquela sociedade. Não apenas no trabalho da prefeitura, mas que elas possam se reunir e fazer grupos de produção. Nós tivemos uma experiência, por exemplo, no CEPROM, de costura industrial, que as mulheres saíram do lado com um grupo de produção, por exemplo, de uma pequena fábrica de roupas íntimas, calcinha, sutiã, biquíni de praia. Então são coisas que as mulheres vão criando, vão produzindo. E só faz somar para a sociedade, somar para a família e garantir a renda e para a das economia, famílias. com Exatamente. certeza. A gente está aqui ao vivo com um parceiro nosso do programa Tô com Josi, Bahia Notícias. Júnior, boa tarde, tudo bem, Júnior? Consegue me ouvir? Minha amiga Josi, boa tarde. Boa tarde. Essa grande audiência aos ouvintes desse maravilhoso programa estourado. Tô com Josi. É isso aí. Saudações, minha amiga. Saudações ao meu amigo Kleber e também, em especial, a deputada federal Lídice da Mata, grande mulher, grande política do Estado. Muito obrigada. Júnior, nós estamos ao vivo aqui no programa Tô com Josi. Sei que você vem acompanhando o nosso trabalho, estamos batendo papo aqui com a deputada federal Lídice da Mata. Nós já conversamos aqui sobre a importância da mulher na política, para a economia também, falamos do governo do Estado, falamos sobre alguns posicionamentos do governo federal, falamos sobre política 2022. Você quer fazer alguma pergunta, quer participar do nosso bate-papo, você é nosso parceiro, sempre participa, está devendo pessoalmente, mas tudo bem, eu vou deixar passar. Tudo bem, minha amiga Josi? Na verdade, eu vou aproveitar o momento para explanar meu respeito e admiração pela deputada Chimanada. Eu era criança quando ela foi a primeira e única prefeita do estado da Bahia, do município de Salvador. Eu ia trabalhar até do John aqui agora. Que lamentável a ditadura daquela época do carlismo perseguiu muito essa grande mulher. Eu pude conhecer isso depois que eu militei na política, na comunicação de política. Enfim, se não fosse a perseguição hoje, pode ter certeza disso, a história de Salvador seria contada pós-Lídice da Mata. Mas, infelizmente, sabemos que os pós e os contra que a política errada pode oferecer a um município. Enfim, Lídice também é apoiada, declarada por uma vereadora amiga minha sobre as soluções de Lorena de Rezinho. Tá aqui na Rádio Educadora FM, Lorena de Rezinho, viu? Um abraço a você, vereadora. E ela determinou, a minha deputada federal é Lídice da Mata, eu posso realmente apoiar o candidato do meu líder, que é o prefeito do município. Isso mostrou uma postura do respeito diante do município. E com certeza garantindo a você, deputada, que você vai ser bem votado sobre esse do ponto. Agora, também, eu não posso ficar alisando. Já em Mário de Deus, eu não te garanto o mesmo resultado positivo que a Lorena vai te oferecer em Sobrancelha. Diante da negatividade que o prefeito vem implantando no município, eu lamento que, ao invés de ele propagar notícias boas e favorecer sua eleição, pode ser que acabe explorando a história. Agora, uma coisa eu te garanto. Só um minutinho, Júlio. Eu garanto que em São Francisco do Conde ela vai ser bem votada. Deixa eu lhe falar. Eu tenho tantos áudios aqui, meu amigo, falando dessa deputada federal, que eu tô até sem tempo. O pessoal tá mandando áudio, tem gente ligando aqui, querendo entrar no ar, eu não tenho como colocar todo mundo no ar, mas ela vai falar rapidinho com você. Júnior, primeiro eu te agradeço aos elogios.
Tenho muito carinho por São Francisco do Conde. Nós temos 4 vereadores do nosso partido aí, coordenados pelo companheiro Didi. E temos aí nosso querido companheiro Pita de Gal, nosso companheiro Mário, nossa companheira Lorena e a nossa companheira Renilza. E eu tenho também muitas emendas colocadas nesse município e fico muito feliz que a gente possa manter nossa parceria aí com o prefeito Calmon. Mas o prefeito de Madre Deus é um prefeito do PSB, que entrou agora, está começando a sua caminhada, está enfrentando grande dificuldade, mas tem muito amor por sua cidade e está também fazendo muito pelo povo de lá. Eu espero que a gente possa unir forças, trabalhar todo mundo junto. E se você aqui que gosta tanto de Josi, puder dar uma estimulada para Josi, além de ser a comunicadora que ela também ser uma nossa candidata a deputada do estado da Bahia, seria muito bom, Conceição de Jacuípe, ter essa participação aí de uma mulher na política. Meu coração, eu estou assim, viu? Minha terra natal, coração de Maria, e quem me aplaude não, quem me abraçou também é Conceição de Jacuípe. Eu costumo dizer agora que eu tenho 2 cidades. Claro. A do trabalho e do amor. Comigo, porque diz que eu nasci em muitas cidades. Eu nasci em Cachoeira, saí de lá pequenininha, criança, com 3 anos de idade. Meu pai era do Banco do Brasil, então fomos morar em Piauí. Piauí passamos um pouco tempo, fui para Alagoinhas. Tem participação em Alagoinhas? Tem gente que pensa que a senhora é lá de Alagoinhas. Porque eu me criei em Alagoinhas, graças a Deus, amo profundamente Alagoinhas. Saí de Alagoinhas aos 13 anos de idade para estudar em Salvador, mas eu voltava todo fim de semana. Todo fim de semana saía do Central, já descia ali 5 horas da tarde, a rodoviária era ainda nas 7 Portas, eu ia a pé para 7 Portas, lá pegava o ônibus e chegava em Alagoinhas sexta de noite, passava sábado, domingo, voltava domingo de noite ou segunda de manhã, todos os fins de semana, nos 3 anos que estudei no Central. Um pouquinho da deputada federal Lídice da Mata em cada cidade, viu? A Bahia é grande. Aí, é grande. É a cidade dos meus pais, então eu sou também de Oi, Catu. Júnior. Vamos concluir, Júnior. Josi, minha deputada federal, eu vou encerrar a minha participação, porque eu já vi que 1 hora só com Josi é pouco. Tem que ser o dia inteiro com Josi para poder ter diversos tipos de embates, A gente debates, fala de para tudo. levar o povo da região. Sim. Grande abraço, Júnior. Grande abraço. Calma, Josi, posso deixar encerrar minhas considerações, só um minutinho? Sim. Josi, eu parabenizo você, mandou audiência, agradeço aí toda a sua colocação a meu respeito. Eu encerro aqui minha participação te perguntando, que maracutaia é essa que está rolando aí no município, entre tesoureiro de Câmara Municipal ou é o cara que é importante, Coração de Maria, que está fazendo maracutaia ali em Riachão, Larguinho Doce. Eu quero que você me responda aí na sua audiência, viu? Olha. Esse é o elemento que está causando esse dor de cabeça aí, que se tratou como analfabeta. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, viu, Júnior? Daqui a pouco. Vamos concluir aqui o nosso bate-papo com a deputada federal Lídice. Lídice, muito obrigada mais uma vez. O nosso programa é assim mesmo, é sem corte, sem edição. Parou aqui por conta da trovoada, mas a gente continuou no Instagram e fizemos um resumozinho aqui antes de concluir para o pessoal que parou de ouvir a gente temporariamente. Mas muito obrigada mesmo. Continue sendo essa mulher que você Eu que lhe agradeço, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Viu? E olha, vim aqui e volto a dizer a vocês que assistem e ouvem ela todos os dias aí. Vim por conta dela. Não foi porque tive muito voto aqui na cidade. Não tive muito voto aqui na cidade, né? Não fiz política aqui na cidade. Vim porque confio nesse espírito de luta de uma mulher jovem que é comunicativa e comunicadora. É isso aí, e eu que fico honrada em estar batendo esse papo aqui com a senhora. Grande responsabilidade eu tenho, viu, Edmari? Ao vivo, bater um papo com a ex-senadora, a primeira prefeita de Salvador.
deputada federal, vários mandatos, estadual também, meu Deus do céu. Muito obrigada mesmo. Quero aproveitar e agradecer mais uma vez a presença de Beto Tourinho, presidente do PSB de Feira de Santana, futuro prefeito de Feira de Santana. São 7 mandatos que esse homem tem, gente. Trabalho lá, não para. Bem representado o PSB na cidade, né? Quero mandar um abraço para Lorena também, Lorena de Rezinho. E aproveitando antes da gente encerrar, cadê a Lorena? Traz a Lorena rapidinho para dar um oi, pelo menos, pro pessoal que está aqui acompanhando. Lídice, muito obrigada, viu, deputada? Muito obrigada mesmo, gratidão. Grande abraço.